Amém. Privilégio e uma honra poder estar aqui com vocês. A gente tem acompanhado o trabalho de vocês de longe e tem visto o que Deus tem feito na vida de vocês, na vida dessa cidade que a gente ama tanto e apenas adora ao Senhor e louva Ele pelo que Ele tem feito, por instrumentalidade desse vaso de barro aí que está descendo. Eu fiquei em dúvida quando eu vi vocês aqui. Eu vim preparado para fazer dar uma aula, né, sobre liderança de igreja, e eu achava que eram os líderes da igreja que iam estar aqui. E ver vocês aqui me anima, me alegra muito. Eu vou manter o texto, mas eu não sei se vai ser uma aula, não. Vamos ver o que é que vai sair aqui. Vamos ver o que é que Deus vai fazer. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Tito. Cartinha que o apóstolo Paulo escreveu, uma carta pastoral. E a ideia de Paulo, ao escrever essa carta, era instruir, assim como ele fez a Timóteo, instruir a Tito a como proceder em uma determinada ilha, onde tinham várias cidades distintas e muitas igrejas estavam sendo plantadas ali, estavam sendo iniciadas na ilha de Creta. E uma das primeiras preocupações de Paulo é precisamente com a liderança da igreja. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. É louvável tudo que está acontecendo e maravilhoso ver o crescimento da obra de Deus. Entretanto, a importância de estabelecer uma liderança forte, coesa, unida, com o foco nas coisas certas e verdadeiras é absoluta. É absoluta, porque uma boa liderança pode fortalecer e sedimentar um trabalho. Uma má liderança pode fazer com que um trabalho possa ruir. Pode fazer com que o trabalho possa ruir. Por isso que é tão importante para os líderes entenderem, o apóstolo Paulo fala também para Timóteo, que quem aspira à liderança, tanto ao episcopado como ao diaconato, almeja a obra excelente. A gente vai correr um pouquinho também, em 1 Timóteo capítulo 3, umas 3 ou 4 páginas antes desse texto de Tito, para a gente fazer algumas comparações entre os dois textos e ver como ele tem isso bem focado nas suas cartas pastorais. Entretanto, o almejar que é algo extraordinário, importante e bom, ninguém é constrangido. Pedro diz isso na sua carta, né? Os líderes, eles não devem fazer isso por constrangimento, mas espontaneamente. Deve ser algo que brote de fato do coração, mas isso é apenas um dos aspectos. 3 das áreas de qualificações são trazidas aqui nesse texto que eu quero ler com vocês, e a gente vai correr, como eu disse, em alguns momentos, para a carta de Paulo a Timóteo. Então, deixa eu ler Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vi que vocês usam aqui a ARA, que a gente usa há mais tempo, só que o pastor Augusto, ele muda tudo. Ele chegou lá na igreja, ele mudou, a gente está agora usando a NAA. Você prefere que eu leia na ARA? Deixa eu ler na ARA, porque aí vocês acompanham na Bíblia de vocês. Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9, diz assim: Por essa causa te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento e nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina,
de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para converter os que o contradizem. Vamos orar? Deus amado, nós te louvamos pelo privilégio e pela alegria de poder estar aqui com esses irmãos, que a gente tanto ora por eles, torce por eles, bate no teu trono de graça a favor deles, e a gente louva a Deus pelo presente que o Senhor nos dá, pelo privilégio, pela alegria da gente poder caminhar com irmãos que a gente ama tanto, sem nem conhecer face a face. E eu te peço que esse momento seja um momento de apego, um momento de verdade, leitura e exposição da Tua palavra, mas que os nossos corações estejam aqui entrelaçados, para que a Tua glória seja vista e manifesta aqui no nosso meio. Por isso nós oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele, como eu disse a vocês no início, ele tem interesse em que as igrejas que são plantadas, elas se estabeleçam bem. E esse é, evidentemente, o interesse meu e do pastor Otávio, quando a gente plantou igrejas. Eu plantei a Igreja Esperança há 3 anos, o pastor Otávio está plantando essa igreja aqui há pouco mais de 1 ano, não é isso? Está perto de 1 ano aí. 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, e a gente vê a graça de Deus, a manifestação da sua boa vontade, fazendo com que os irmãos estejam aqui, ouvindo a palavra, se deliciando com a palavra. Entretanto, e a gente vê isso no livro de Atos também, esses primeiros passos são fundamentais, mas a partir do momento em que a gente ganha uma determinada estrutura, é importante que a gente foque em alguma organização. É importante que a gente entenda que um homem não pode fazer tudo sozinho, e ele vai precisar de colegas. E é impressionante como sempre o apóstolo Paulo, ele trata da liderança de igreja como plural. Ele sempre traz uma corporatividade. É por isso que um dos rompimentos extraordinários que a igreja reformada teve na reforma protestante tem a ver com a nossa forma de governo. Nós éramos presbiterianos na nossa forma de governo até o 3º ou 4º século da história da igreja. E a partir do momento que o Edito de Milão foi trazido, né, como uma parte importante do Império Romano, trazendo a igreja para perto de si, a igreja deixou de ser presbiteriana e passou a ser episcopal, quando um homem, um líder, ele dava as cartas e as coordenadas e as canetadas, e tudo existia a partir de um homem só. A gente precisa admitir, irmãos, que tem um certo encanto nisso aí, porque as coisas às vezes são mais fáceis quando a gente pensa e toma decisões e as pessoas simplesmente seguem aquilo que a gente diz. É encantador, só não é bíblico. A Bíblia em nenhum momento traz a perspectiva de que um homem pode ter a autoridade sobre o rebanho de Deus, porque o único que poderia fazer isso é o verdadeiro pastor das ovelhas, que é o Senhor Jesus Cristo, e ele pulverizou essa liderança numa corporatividade de líderes para que a igreja possa ser bem estabelecida. Presbíteros são, evidentemente, os primeiros, né, que foram estabelecidos a partir do colégio apostólico. A gente vê isso na caminhada do livro de Atos, mas já no início do livro de Atos a gente percebeu que os presbíteros eles não davam conta sozinhos de fazer tudo. A primeira controvérsia que houve, né, na história da igreja primitiva, eu gosto da igreja primitiva, vamos viver a vida da igreja primitiva. Cuidado, vamos ler o livro de Atos com certo cuidado para a gente pegar aquilo que é bom da igreja primitiva. Mas a igreja primitiva teve muito problema, muita dor de cabeça. Você vai para Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4, e você vê ali o Espírito Santo, de uma forma extraordinária, fazendo com que o coração da igreja estivesse no lugar certo. Qual o lugar certo? As pessoas começaram a considerar as suas posses como não necessariamente suas, mas como fazendo parte do reino. Elas eram mordomos, elas entenderam a mordomia cristã. Só que elas
usaram mal dessa mordomia cristã. Apesar do coração estar no lugar certo, e a gente se encante com Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4, que diz assim: eles trouxeram tudo, venderam as suas propriedades e trouxeram tudo e colocaram aos pés dos apóstolos. E muita gente deturpa esse texto narrativo, dizendo que isso é prescritivo, dizendo que é isso que a igreja tem que fazer. Lucas, ele não para por aí. E ele mostra nos capítulos 5 e 6 que isso trouxe problema para a igreja, porque quando começou a haver necessidade, as pessoas que antes tinham posses, já não tinham mais, porque investiram mal, colocaram tudo aos pés dos apóstolos, e os apóstolos não eram administradores. Apóstolo é como pastor, e como a maioria de nós que não... que se você chega com um pedido e a gente tem alguma coisa aqui, a gente vai dar, porque a gente não faz um estudo necessário para saber se aquilo é real ou não. Foi precisamente aí que no capítulo 6 de Atos, os apóstolos entenderam que eles precisavam, e os apóstolos, repito, eram os presbíteros da época, essa transição passa a ser muito clara em Atos capítulos 14 e 15. Os apóstolos então disseram: olha, a gente está perdendo nosso tempo aqui servindo às mesas. A gente está trazendo a primeira briga, o primeiro quase racha da igreja aqui. Os helenistas e os judeus locais estão se engalfinhando. Por quê? Porque a gente está talvez dando para aquelas que a gente conhece mais e vê mais a necessidade. Estamos deixando o outro. A gente não dá conta de fazer tudo. E ali se criou a diaconia. Em Atos capítulo 6, os diáconos, eles começaram a existir na igreja, não apenas para pacificar o que estava complicado, mas para assumir uma função administrativa, liberando os presbíteros, o próprio texto diz, para a oração e para o ministério da palavra. Isso está lá em Atos capítulo 6, versículos 3 ou 4, por ali. Então, você tem essa perspectiva muito clara de dois ofícios sendo criados, e agora o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito e a Timóteo, ele então organiza, não apenas o que esses ofícios fazem, mas aqui nesse texto especificamente, ele traz as qualificações para esses homens. Não é qualquer homem. Irmãos, muito das nossas igrejas hoje em dia, e eu digo isso com temor e tremor no coração, tem escolhido seus líderes por motivações erradas. Tem escolhido seus líderes se você gosta ou se você não gosta dele. Tem escolhido seus líderes se ele tem ou se ele não tem prestígio, dinheiro, fama. Tem escolhido seus líderes para saber se eles vão representar ou não alguma faceta ou alguma parte da igreja. É o candidato dos jovens, é o candidato das mulheres, é o candidato dos anciãos. Irmãos, nada disso é bíblico. Nada disso é bíblico. Os presbíteros e os diáconos da igreja, eles são para pastorear a igreja e não um setor da igreja. Eles são para pastorear o rebanho, para se colocar junto daqueles que estão, que são trazidos com o ofício e com os pés e com a mente de pastoreio, para que o rebanho de Cristo, que é colocado nesse lugar, possa ser igualmente pastoreado. E o apóstolo Paulo, então, foca tanto para os próprios líderes que devem almejar, como para a igreja que deve escolher. Quais são essas qualificações? Quais são essas qualificações? E a primeira área que o apóstolo Paulo fala nas duas cartas é a área da família. Era da família. Esse homem, o apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 5, ele é para ser considerado, ou eles devem ser considerados modelos para o rebanho. Eles devem ser considerados... existe uma certa falsa humildade de alguns de dizerem: olha, nós não somos qualificados e tudo mais, e na verdade ninguém é. Deus qualifica, isso é fato. Isso é fato. Mas os líderes precisam ter a ousadia e a coragem do apóstolo Paulo de dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E qualquer líder que tenha a capacidade de fazer algo assim, se o fizer sem temor e tremor no coração e nas pernas, cuidado, porque quem está em pé, veja que não caia. Mas com temor e tremor, nós precisamos entender que a liderança da igreja precisa ser modelo
para o rebanho. Perceba, ser melhor do que o rebanho não é o que o texto está dizendo. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas ser modelo para que os outros possam seguir é precisamente aquilo que é estabelecido aqui. E nessa área de família, o apóstolo Paulo vai focar nesse homem em dois aspectos da família que são fundamentais e os mais claros, os mais óbvios. O primeiro está aí no capítulo 5, versículo 5, do texto que a gente leu. Essa causa eu deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Se você for lá para Timóteo, umas 2 ou 3 páginas aí para trás, você vai chegar em 1 Timóteo capítulo 3, e você vai ver o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, versículo 1, fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo, e aqui a gente já começa a explicar alguns termos, né, porque bispos, presbíteros, pastores, essas palavras elas têm a mesma raiz. Essas palavras significam a mesma coisa. Quando você interpreta mal, é por isso que o apóstolo Pedro diz, digo aos bispos e aos presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, porque não existe diferença entre termos. É como você chamar um advogado de um causídico, por exemplo. Você usa a mesma expressão, talvez um pouco diferente, para dizer a mesma coisa. Então, a Bíblia ela traz alguns sinônimos para aquilo que é a mesma coisa. Os presbíteros, eles são os pastores da igreja. Eles são aqueles que devem cuidar do rebanho. E, precisamente por conta disso, ele continua dizendo que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Ele repete a mesma expressão que ele vai também dizer para os diáconos. Veja aí no versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher. E aí ele continua, governe bem a sua própria casa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, queridos, é interessante que há muita discussão se o líder da igreja tem que ser casado ou não. E essa discussão é válida. Ela é válida. E eu estou deixando aqui a minha opinião sobre o assunto. A minha opinião é que existem algumas coisas e algumas funções que elas não necessariamente são para todos, são erga omnes, por assim dizer. E uma delas é o casamento. O apóstolo Paulo, ele diz isso com muita clareza, que alguns são eunucos, se fazem eunucos, e quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 7, ele diz acerca de si mesmo, ele já devia ter sido casado antes, mas ele mesmo não era casado. Portanto, eu não acredito que seja uma prerrogativa absoluta para que alguém seja casado. Mas que pelos textos é preferencial que seja, eu também não tenho dúvida de poder afirmar assim. Por quê? Porque alguém casado, ele já traz em si mesmo uma pequena congregação. Ele já começa a ter uma igreja sob seu cuidado e sob seu pastoreio na sua própria casa. E, portanto, ele pode ser observado nessa área muito melhor do que alguém que não é casado. Por isso que a expressão marido de uma só mulher deve ser entendido para aqueles que são casados, evidentemente. Por quê? Porque uma das coisas, queridos, que nós não podemos brincar, especialmente nos dias de hoje, é com a sexualidade. Hoje o mundo está muito aberto, as agendas estão aí, a gente às vezes tem que tomar cuidado ao dizer algumas palavras e algumas coisas, porque se alguém pegar um corte de alguma coisa que a gente diga, é bronca, e a gente vai ter que se explicar, e essa é uma área extremamente nociva. Por quê? Porque Satanás ataca precisamente naquilo que a gente mais gosta. E aqueles que são casados aqui entendem, sabem do que a gente está falando. É imprescindível, queridos, que um presbítero, que um líder da igreja tenha um bom casamento, tenha um bom relacionamento com a sua esposa. Ser esposo de uma só mulher tem várias implicações. Tá certo? E uma delas é que ele seja fiel, é que a mulher dele seja a menina dos seus olhos, é que a esposa dele
seja alguém a quem ele, de fato, devote a sua vida e ame como Cristo amou a igreja. Homens que são mulherengos, homens que gostam de olhar demais para as mulheres dos outros, homens que brincam demais com pornografia. Esses homens, eles não estão qualificados para assumir um posto diante do rebanho do Senhor. É irrepreensível a palavra que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Essa não é uma palavra tão difícil de ser entendida. Essa é uma palavra que a gente não precisa de um curso de hermenêutica para entender o que ela está significando. É óbvio que se a gente for levar essa palavra ao pé da letra, não vai ter nenhum de nós aqui qualificado para esse ponto aqui. Porque todos nós caímos quando o Senhor Jesus explica o que significa não adulterarás. Não adulterarás, diziam os antigos, e Jesus explica em Mateus capítulo 5. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar por uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Portanto, se alguém não eunuco se disser irrepreensível nessa área, ou a gente está diante do homem mais santo que eu já conheci na minha vida, ou de um mentiroso. Então a gente precisa colocar o nosso joelho no chão, a nossa boca no pó, e a gente precisa entender que essa é uma área em que nós precisamos nos vigiar, em que nós precisamos olhar essa área com muita cautela, com muita clareza, que a nossa vida seja um livro aberto em relação a isso. Eu gostaria que todos os homens aqui pudessem ter essa intimidade com a sua esposa, em que as suas senhas, os seus celulares e as suas fossem completamente abertos um com o outro. Não é? Acaba ficar escondendo o celular, escondendo o senha, não sei o quê. Aqui dê seu Instagram e dê para que ela tenha no celular dela. Você não tem o que esconder. Marido de uma só mulher, irrepreensível nessa área. Nós precisamos entender que as esposas dos líderes da igreja precisam ser amadas. Precisam ser amadas, adornadas como água pela palavra, para que sejam naquele dia apresentada como igreja linda diante do Senhor. Essa é uma área que nós precisamos trabalhar e trabalhar muito na liderança da igreja. Mas no mesmo tema da família, não apenas a esposa precisa ser observada e o casamento precisa ser observado, mas a paternidade desse homem também. O texto vai dizer, agora a gente volta para Tito capítulo 6, ou capítulo 1, versículo 6, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão e também não são insubordinados. Queridos, veja só, quando a gente trata sobre esse assunto aqui, é muito comum a gente falar sobre algumas doutrinas para a preparação da igreja. Esse homem tem que ser muito bem doutrinado, ele precisa ser isso, ser aquilo. Mas perceba que a preocupação do apóstolo Paulo começa na nossa própria casa. Os nossos filhos, eles não são perfeitos. Eles são pecadores como todo mundo é. Mas nós precisamos ser modelo do rebanho na criação dos nossos filhos. Eles não devem ser acusados de dissolução, de fazedores de confusão. Eles precisam ser obedientes. E perceba que quando ele escreve para Timóteo, ele traz uma razão para isso. E veja que razão extraordinária. Em 1 Timóteo capítulo 3, ele fala no versículo 4. No versículo 4 e no versículo 5, ele diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Por quê? Versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará do rebanho de Deus? Perceba a didática do apóstolo Paulo aqui. Ele não apenas diz o que a gente deve fazer e como a gente deve ser, mas ele explica a razão. Ele diz, porque essa é uma excelente oportunidade para que a igreja possa ver em você, líder, que você tem condições de cuidar e de direcionar a você como liderado dele. Por quê? Porque ele consegue fazer isso na sua própria casa. Porque a sua esposa e os seus filhos são crentes, amam ao Senhor Jesus, amam a igreja de Deus e vivem de forma digna do Evangelho de Cristo.
quem é apto para essas coisas? Sem a graça de Deus, irmãos, absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Portanto, quando o apóstolo Paulo traz essas listas, dizendo, olha, escolham bem a liderança. Ele não está dizendo que ele está falando de pessoas perfeitas. O próprio Senhor Jesus, ele com muita clareza disse isso. Ele disse, olha, eu não vim para os sãos, para os justos, para os bons. Eu vim para pecadores. Mas ele veio para pecadores remidos, transformados pela graça extraordinária do Evangelho. Então, se há aqui homens que desejam a liderança, se há aqui homens que aspiram ao episcopado, isso é obra excelente e devem desejar. Mas se ainda há problemas na sua própria casa, é importante que você se coloque de joelhos diante do Senhor, para que você possa ter a sua esposa e os seus filhos debaixo da orientação do Senhor. Veja, não é para ninguém desistir aqui. Pelo contrário, é para que a gente ajuste a nossa própria vida pelo desejo extraordinário que temos de servir na obra do Senhor. Pelo desejo extraordinário que temos de servir na obra do Senhor. Então, se nesse primeiro ponto você diga assim, ih, foi cortado. Foi cortado. Redima essa sua frase. E diga, Senhor, eu quero te servir. Mas nessa área, eu preciso do teu auxílio, da tua ajuda, do teu direcionamento. Leia bons livros, procure o pastor da igreja. Pastor, eu preciso conversar com o Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família. Orem juntos, para que vocês se tornem irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, e que criem seus filhos sob disciplina e sob a demonstração do Senhor. Primeiro ponto, família. Homens de família. Segundo ponto, o apóstolo Paulo transiciona aqui. Ele diz, não apenas vocês precisam ser homens de família, mas vocês também precisam ter uma vida social adequada aos princípios bíblicos. E ele traz pontos negativos e pontos positivos aqui nos dois próximos versículos, versículos 6 e 7. Perdão, versículos 7 e 8. Versículo 7 ele diz assim, porque é indispensável que o bispo, mais uma vez a gente já explicou aqui, o presbítero, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrite facilmente, na sua versão está irascível, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso, pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e deve ter domínio de si. Perceba que há algumas áreas aqui, e em outros textos da Escritura a gente vai perceber que há algumas razões para essas áreas serem estabelecidas aqui pelo apóstolo Paulo. É porque esse homem precisa ser não arrogante. Irmãos, uma das características mais extraordinárias da liderança de Cristo é a humildade. Quando os discípulos eles estavam discutindo entre si quem seria o maior, quem ficaria do lado direito, quem ficaria do lado esquerdo, luta por posição, briga por posição, o Senhor Jesus ele teve asco daquilo e ensinou lições extraordinárias, chegando ao ponto de lavar os pés deles, não para que a gente imite isso e comece a fazer cerimônias na igreja, mas para que a gente entenda que o maior é aquele que serve. E a arrogância, queridos, é absolutamente destrutivo. Aquele que pensa demais acerca de si mesmo não está pronto. Um dos grandes exemplos foi o apóstolo Pedro. Quando Jesus falava antes de Pentecostes, quando Jesus falava, antes da ressurreição dele, que ele iria morrer, que ele iria passar pelas mãos dos fariseus, dos escribas, dos romanos e tudo mais, Pedro dizia, só se for por cima do meu cadáver. Eu vou defender você, estou aqui. E Jesus olhou para ele e disse, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. Quem você pensa que é? E quando ele, depois de fazer uma declaração de fé extraordinária, Jesus disse, eu vou morrer. Ele disse, isso jamais te acontecerá. Ele teve que ouvir da boca de Jesus, arreda Satanás.
porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Pedro se fez demais e ele não estava pronto para pastorear o rebanho de Deus. Até que ele volta à pescaria porque o salvador dele morreu. E quando Jesus chama ele na praia, ele pergunta: tu me ama, Pedro? E Pedro desce a resposta para dizer: Senhor, tu sabes que eu tenho grande admiração por ti. A palavra usada, traduzida por sim, eu te amo, é uma palavra diferente do amor extraordinário com o qual Pedro disse que amava Jesus. Quando pela terceira vez ele deu essa resposta, aí sim, Pedro triste, porque sabia que não amava Jesus como deveria amar. Jesus olha para Pedro e diz: agora você está pronto, Pedro. Agora vai e pastoreia minhas ovelhas. Agora vai e cuida do meu rebanho. Não arrogante. Não arrogante. Humildade é essencial para a liderança. Aliás, o próprio Pedro vai escrever no capítulo 5 da sua carta, dizendo que o presbítero não deve ser dominador do rebanho. Não deve ser dominador do rebanho. E, infelizmente, queridos, existe uma cultura que precisa ser derrubada, né? Que essa igreja eleja presbíteros que não sejam dominadores. Que essa igreja eleja presbíteros que não sejam aqueles que chamam para si a preeminência, mas, pelo contrário, aqueles que diminuam para que o mestre possa ser levantado. Alguém que seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, alguém que não seja irascível. Por quê? Queridos, a gente não precisa estar muito tempo no ministério para saber que a gente vai lidar com bronca de muita gente. A gente vai lidar com situações em que são naturalmente irritantes. Ovelha, a gente ama vocês, tá? Mas vocês dão trabalho. E dão mesmo. E o pastor sabe disso. E ele não escolheu ser pastor sem saber disso. Quando alguém resolve ser pastor de ovelha, sabe que ovelha faz barulho. Que ovelha é um bicho sujo, é um bicho besta, é um bicho que entra num buraco, sai e volta de novo para o buraco. Ovelha dá trabalho, naturalmente. Precisa ser tosquiada, precisa ser colocada no caminho. Se alguém fizer isso com ira, se alguém se irar quando a igreja ou quando alguma ovelha cair, primeira, segunda, terceira vez, ele não está pronto para entender aquilo que Cristo fez por ele mesmo. Porque todos aqueles que chegam em algum local de liderança, queridos, eles já pecaram um bocadinho. Eles já foram alvo da graça de Deus de uma forma extraordinária, muitas vezes na sua vida. E muitas vezes eles se arrogam de alguma coisa que não são, por conta do orgulho inicial, e eles terminam tratando com desdém, com ira e sem paciência o rebanho do Senhor Jesus. Alguém que não seja irascível, ou alguém que não se irrita facilmente. Alguém que não seja apegado ao vinho, mas no final ele vai dizer alguém que tenha domínio de si, que tenha domínio próprio, que saiba entender a cosmovisão cristã e entender que tudo aquilo que o domina é um ídolo. E por isso ele precisa dominar todas as coisas. Alguém que não seja violento e nem ganancioso. Por quê? Porque os líderes da igreja vão lidar com o dinheiro da igreja. Eles vão lidar com os recursos da igreja. E muitos são gananciosos e querem utilizar para si. Não estou falando de roubo, de levar para casa, de botar no banco. Mas é de alguns privilégios e de algumas coisas. E tudo. Irmãos, não se espantem com essas coisas. Igreja é lugar de gente pecadora. Judas foi o tesoureiro do colégio apostólico. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É por isso que, mais uma vez, o apóstolo Pedro vai dizer que o bispo ou o presbítero não pode ser ganancioso.
Ele não pode tratar as coisas como se elas fossem suas. Queridos, cuidar da arrecadação do povo de Deus é com temor e tremor. É com temor e tremor. Porque nós precisamos entender que há muita mordomia que precisa ser estabelecida ali. Isso é a forma negativa. Mas de forma positiva, veja o contrário. Pelo contrário, versículo 8. O bispo deve ser hospitaleiro. Hospitaleiro. Tem muita gente que pensa que isso é receber gente em casa. Somente. Mas não é. Uma pessoa hospitaleira é alguém que vai estar sempre pronto para acudir alguém que esteja em real necessidade. Sempre pronto para acudir alguém que esteja em real necessidade. É por isso que eu amo os diáconos. Rapaz, eu amo os diáconos. Por quê? Porque eu não sei fazer essas coisas. Eu não sei, eu não fui chamado para fazer esse estudo. Eles foram. Existem pessoas que têm necessidades reais. Existem pessoas que são enganadoras e que estão querendo enganar você, que tem um bolso aberto e que é generoso. E eu e vocês, nós não somos necessariamente aptos para essas coisas. Uma parte da liderança da igreja precisa ser. Precisa ser. Alguém que seja hospitaleiro. Não apenas hospitaleiro, mas amigo do bem. Eu amo essa expressão. Em Timóteo, ele vai dizer o contrário disso. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto. Ele vai dizer no versículo... Acho que é no versículo 2. Ele diz: irrepreensível, esposo da sua mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de contendas. Eu amo essa expressão, então elas se completam. Ele não é apenas inimigo de contendas, ou seja, não é alguém que gosta de futrica, não é alguém que gosta de fofoca, não é alguém que gosta de muita conversa. Por quê? Porque ele não quer contenda, ele quer resolver conflitos. Ele é amigo do bem. Ele é amigo do bem. Ou seja, alguém da liderança da igreja que seja brigão, que seja o fazedor de intriga, o fazedor de fofoca, está errado, está no lugar errado. Está no lugar errado. O texto continua, aqui em Tito, dizendo o seguinte: alguém que não se... versículo 8. Hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo. A gente poderia passar aqui algum tempo, mas me permita trazer o todo aqui. Piedoso, e talvez essa palavra que tenha domínio de si, ela mostra o fruto do Espírito aí, né? Você lembra que a obra da carne... as obras da carne quais são? Ira, discórdia, inimizade, porfias, contendas, ciúmes. Mas o fruto do Espírito termina com domínio próprio. Domínio próprio. Alguém que não se domina, irmãos, ainda não está pronto para assumir um cargo de liderança. A pressão é grande. O estresse é grande. Os problemas são muitos. A profissão mais perigosa do mundo não é o fraquinho que vai subir no octógono do MMA. É alguém muito mais fraco que vai assumir um cargo de liderança de uma igreja. Porque o Senhor da glória, o verdadeiro pastor das ovelhas, diz que aqueles que fizerem errar por um i ou por um tio, aqueles que são seus cordeirinhos e seus filhinhos, se verão com ele mesmo. Então, se você tem algum temor e você percebe que precisa trabalhar em alguma dessas áreas, mais uma vez, não desista, mas endireite sua vida. Endireite sua vida. Se você for arrogante, humilhe-se na presença do Senhor. Entenda que aquele que pensa demais acerca de si mesmo ainda não aprendeu como convém saber. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios. Aprenda que a primeira doutrina que nós aprendemos no calvinismo clássico é a doutrina da depravação total. Porque não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda.
todos se extraviaram a uma e se tornaram inúteis. Eu e vocês somos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não há espaço para arrogância quando nós estamos lidando com o rebanho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há espaço para nós não entendermos que a nossa vida precisa ser irrepreensível para que ela possa ser um exemplo para os fiéis. Eu sei que, ao falar sobre essas coisas, a barra está aqui em cima. E as pessoas dizem, não, acabou-se, não tem líder não nessa igreja. Não tem líder não nessa igreja. Isso é uma boa forma de começar pensando. E quem sabe, a gente começa a ver oração, jejum, humildade, busca por piedade, busca por solução de conflitos, para que o coração de todos nós possa ser trabalhado, para que a gente seja apto para o ministério. Terceiro e último lugar. Terceiro e último lugar. E perceba que isso é muito importante. Essa ordem aqui eu não acredito que seja uma ordem de importância. Mas por algum motivo, antes da doutrina, o apóstolo Paulo falou sobre a vida social e sobre a família. Muitas vezes a gente só se preocupa com o terceiro, e tem que se preocupar mesmo, que tem muita doidice entrando na igreja por aí. É muita doutrina doida. Gente, tem coisa entrando na igreja que a gente olha e diz assim, meu Deus do céu, esse povo não lê a Bíblia. Esse povo não lê a Bíblia. Veja o que o líder precisa fazer, e os presbíteros, principalmente, precisam entender que eles são guardiões da doutrina da igreja. Versículo 9. Ele precisa ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e converter ou convencer os que o contradizem. Perceba que na liderança da igreja, nós seremos todos os dias colocados contra a parede, com as ideias, com as filosofias, com as agendas. Nossos jovens vão nos perguntar coisas, nossas crianças vão nos perguntar coisas. Nós precisamos estar sempre prontos para responder àqueles que pedem a razão da esperança que há em nós. Nós precisamos entender que um dos aspectos mais específicos do presbítero, não que o diácono não possa e necessite também não ser neófito, não ser novo na fé, mas compreender a doutrina. Mas aqui para Timóteo, o apóstolo Paulo acrescenta algo que ele só diz para os presbíteros: eles precisam ser aptos para ensinar. E você só ensina aquilo que você conhece, aquilo que você sabe. Tem muitos líderes da igreja hoje que são homens de negócios, mas que não estão aí para a doutrina, nunca leram um livro na vida. Irmãos, doutrina é importante. É por causa da doutrina que nós vamos... É a doutrina que vai nos fazer cultuar melhor a Deus, que vai que vai nos fazer viver uma vida de integridade dentro do Senhor. Se nós não errais por não conhecer a palavra de Deus. Errais por não conhecer a palavra de Deus. É isso que o próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos. Nós precisamos prosseguir no conhecimento do Senhor e investir em cursos, em teologia, em aprendizado. Não, jamais, para que esse aprendizado torne... Tem muita gente que está aprendendo errado a doutrina. Se o pastor me permitir dar uma saída aqui um pouquinho pela tangente do assunto e falar sobre algo paralelo. Irmãos, tem muita gente hoje em dia que aprende a boa doutrina. Aprende a boa doutrina. E ao invés daquilo humilhar, aquilo exalta. Meninos, cheirando leite, saindo de seminário, achando que são os maiores conhecedores da teologia. Quem pensa um pouquinho diferente deles estão aí brigando na internet, fazendo loucura, doidice. Que doutrina é essa que eles aprenderam? Onde é que está o não arrogante, o não irascível,
o inimigo de contendas. O homem, que doutrina é essa que eles aprenderam? Não. A doutrina de Cristo, queridos, é uma doutrina que nos coloca no nosso próprio lugar. A doutrina de Cristo é uma doutrina que faz com que a liderança da igreja se una para orar pelo rebanho, para viver pelo rebanho, para morrer pelo rebanho e para entregar seu suor, seu sangue, suas lágrimas, suas orações, seu tempo, seus recursos, porque Ele nos amou e nós precisamos assim amar o rebanho de Deus. Havia muitas outras coisas que poderiam ser faladas aqui, mas eu creio que é importante que a gente termine com essa perspectiva, queridos, de que a liderança da igreja não é simplesmente para aqueles que desejam, mas é para aqueles que foram chamados. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. É uma lástima quando alguém é chamado para ser líder da igreja e se recusa a atender esse convite, porque houve algo assim e diz: eu não estou pronto nessa área, eu não quero me endireitar nessa área, eu quero continuar no meu pecado, eu quero continuar tratando minha esposa daquele jeito, eu quero continuar sendo o pai relapso que sou. Eu não quero que ninguém tenha que dar conta da minha vida. Não, queridos. É uma lástima se você for chamado e por conta da barra estar acima daquilo que você pode trazer hoje para a mesa da liderança da igreja, que você não busque endireitar o seu caminho. Mas só existe uma coisa pior do que isso. É quando homens que não foram chamados se colocam como líderes do rebanho. Eles são destrutivos. Eles são terríveis. E você, como igreja, em algum tempo, vai ter a prerrogativa de escolher aqueles que serão os seus próprios líderes. Que possa haver joelho no chão, que possa haver transformação, que possa haver humildade, e que Cristo, somente Ele, seja glorificado na vida de vocês. Pastor.